Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui como sempre com a Carol Simão pra gente continuar agora muito na reta final, os irmãos Karamazov de Dostoiévski. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E tá acabando, tá acabando. Agora a gente pode dizer com muita precisão que tá acabando. Ah, mais ou menos. Ah, vai, tá acabando sim. Tem uns 10% do livro aí. Tá, beleza. Falta o dízimo dele. A gente tava no meio do julgamento do Dmitri. Várias testemunhas aí falaram no último episódio. E agora chegou a palavra final do promotor, que é aí que a gente vai entrar nesse capítulo. Hoje são 3, né, que a gente vai ler? Sim, 6, 7 e 8. A denúncia final, retrato do acusado. Estamos no último livro do livro Um Erro Legal. Ó, eu fiz algumas anotações conforme eu fui lendo, porque... Que capítulo chato. Calma. Entendam, pessoal. Eu tô super envolvida com a história, eu tô super, participante ali. É que é a hora do advogado falar com toda a sua erudição e, sabe, né? Nossa, foi isso. Pelo amor de Deus. Olha, como que é o nome dele? É o Hippolyte Kirillovich. Isso. Que é o promotor, né? Isso. Nossa, como ele falou, que discurso longo. Sabe o que eu achei que foi? 3 capítulos. Principalmente esse capítulo 1, na verdade todos eles, né? Toda a leitura de hoje. Um grande e bom resumo do livro inteiro, de todas as frentes focadas no Dmitri. Ah, tá. Sim. É. Eu acho que foi bom isso pra gente, porque a gente leu muito devagar ao longo de vários meses. É óbvio que a gente tá conversando aqui toda semana, 2 vezes por semana, então as coisas estão meio que nos lugares. Mas pra quem tem a experiência de leitura, já leio, volta daqui uma semana. Fiquei um mês sem ler e volto. E misturei uns outros livros no meio do caminho. Porque, assim, sendo bem honesto, pelo tamanho do livro, eu acredito que a maioria das pessoas que realmente leem esse livro fazem isso. Vão lendo devagarzinho e uma hora acaba. E as coisas vão se perdendo no caminho. Só que agora ele vai e faz um grande resumo do livro inteiro. E aí volta, nossa, lá no começo. E aí conta os casos principais, é um resumo mesmo, mas nesse sentido eu gostei, mas eu concordo que é aquele discurso pomposo, fala, tá bom, vai. Porque assim, não agregou nada pra história, porque a gente já sabia nada. E ele também não trouxe nenhuma reviravolta pra história, no sentido de que, isso aqui eu tinha entendido errado, ou isso aqui eu não tinha entendido, ou isso aqui eu não sabia. A única coisa assim que eu gostei... acho que foi entre o segundo e o terceiro capítulo que ele fala sobre a Grunchenka. E ele fala que em algum determinado momento que eles, na verdade, já conheciam ela. Eu falei, tudo bem. E no terceiro capítulo só, que aí a gente vai falar mais pra frente, mas que aí ele traz, assim, a grande acusação dele, né? Então, peraí que a gente já vai falar nele. Então vamos lá, o primeiro capítulo, né, que é o capítulo 6, como o Tan falou, ele faz esse grande resumão, ele fala de cada um dos filhos do Fyodor, né, começando pelo Ivan, depois ele vem o Aliotia, que ele fala, na verdade esse menino aí, ele não vai agregar muito aqui, ele ainda é um adolescente. O interessante é que, quando ele fala do Ivan, por exemplo, o Ivan nos é apresentado no livro narrativamente. Ou seja, mostra ele, conta as coisas que ele faz. A gente que, como leitor, vai construindo na cabeça a índole do personagem. Sim. E assim foi bom porque bate, né? Com as impressões que a gente tem. Porque aqui não é mais uma narração de fatos. É o promotor falando, olha, o Ivan é uma pessoa complicada, que acha que é super erudito, mas tem lá suas limitações, e aí ele faz uma análise psicológica, e lembra que esse promotor, ele gosta disso, né? Já foi dito várias vezes, e ele fez muito bem, porque casou muito pra gente. Inclusive ele termina esse trecho falando, mas basta, já falamos desse velho. Aliás, não, o do velho foi falando do próprio Fyodor, que morreu. Ele fala mal do Fyodor, meio que quase justifica o motivo dele ser assassinado. Ele fala que a sociedade também já sabia que ele era um traste.
E outra coisa, né? Ele vai fazendo uma construção comparativa de quem é o Fyodor em relação à sociedade como um todo. E aí ele faz uma crítica à sociedade. Isso eu achei legal. Assim, não é de todo ruim, né? É que aquilo, a gente tava acostumado ali com uma narrativa, alguma ação, e aí foram 3 capítulos muito descritivos, né? Muito. Mas tudo bem, valeu a pena. O que eu gostei do último capítulo, tenho que ser sincera. Então, e eu não quero pular pra quem tá ouvindo a gente acompanhar o mesmo raciocínio que a gente teve. Mas, basicamente, o capítulo 1, ele fala um pouco sobre a descrição de quem eram os Karamazov. Do Ivan. Inclusive, ele fala do Ivan, se um dos filhos... Foi interessante isso, porque eu acho que eu não teria... Talvez eu concluísse isso, mas não tão obviamente. Ele diz, e eu queria até ver se você concorda com ele, Carol. Se um dos filhos pelo caráter se assemelha mais a Fyodor Pavlovich, é ele, Ivan Fyodorovich. Ivan puxou ao pai. E aí? Pelo caráter. Então, né? Difícil, né? Difícil. Porque tem o Dmitri. O Aliotia, pra mim, com certeza não é. Com certeza. Desde o início, o Aliotia, ele parece a mãe, né? É bem claro. O Dostoiévski sempre falou isso. E eu senti que ele dá uma cutucadinha no Aliotia também. Porque apesar dele exaltar o Aliotia, ele dá uma cutucadinha no sentido de falar, ele viveu lá no mosteiro, isso, aquilo. Tomara que ele não se perca, meio que no sangue do Karamazov que ele tem, sabe? Mas você lembra que o Aliotia, eu não lembro se ele tava conversando com o Rakitin ou se foi com o Dmitri, lá no início, quando ele fala assim, que ele tá num degrau abaixo do Dmitri, ou era do Ivan, eu não lembro, mas que ele era tão ruim quanto qualquer outro Karamazov. Sim, eu acho que era o Dmitri mesmo. Então, porque eu acho que é exatamente isso, né? Talvez dos 3 ele é o que ousa lutar contra a sua natureza, Karamazov, não sei. Exato. Se é que a gente pode usar esse Karamazov como esse tipo de adjetivo, né? Se é um Karamazov, eles mesmos fazem isso, né? Mas é interessante, que, falo de novo, o promotor, ele usa o Karamazov como um exemplo, um alter ego da sociedade. Lembra daquela vez que o Fyodor, ele tava lá no mosteiro, e aí ele fala, todo mundo é assim igual eu. A única diferença é que eu falo que eu sou assim e as pessoas escondem. É meio isso o discurso dele. E aí ele fala, a sociedade tinha que melhorar, que tal. Mas é isso que acontece. Não é nenhuma surpresa vocês estarem aqui acompanhando esse julgamento, pensando que, olha, que coisa diferente. Não, a vida de vocês é isso também. Isso! Ele até cita um outro caso, né, que aconteceu, que eu não vou lembrar aqui agora. É isso aí. Eu gostei que ele fala do Rakitin, né? E ele fala que, tipo, meio que o Rakitin ajudou, porque ele escreveu, né, o que aconteceu. Isso foi muito importante. E ele falou que ele não entende por que o Dmitri guardou o dinheiro lá naquele saquinho, né, no peito. Ele tenta desconstruir. E olha, fez muito bem, viu? Então, fez. Ele coloca em dúvida se a falta do caráter do Mitya... Eu anotei assim, o promotor coloca em dúvida se a falta do caráter de Mitya seria capaz de realmente não usar o dinheiro se o tivesse mesmo no pescoço. E aí, conforme ele vai narrando os fatos, e aí entra a parte do resumo do que aconteceu, foi legal isso, porque a gente fica acreditando que tem esse dinheiro o tempo todo, mas ele coloca resumido todos os perrengues que o Dmitri passou e se fala, cara, não é possível que ele tivesse o dinheiro à mão e fizesse essas coisas, sabe? Inclusive, ele cria uma teoria, né, que eu achei bem interessante, né? Ele fala, não, se ele estava usando metade do dinheiro para salvar a honra dele, eis o que ele deveria ter feito. Ou pelo menos eu acho que ele faria isso se de fato tivesse esse dinheiro. Ele ia pegar 100 rublos para resolver um negocinho aqui e falar, não, se eu tenho 1.500, eu tenho 1.400. Não vai fazer diferença para minha honra. E aí depois ele ia pegar mais 100, aí depois quando ele visse, ia sobrar 100. Ele falou, bom, agora que eu tenho 100 já foi minha honra, vou usar e usaria tudo. E é muito verossímil isso. É exatamente isso que é o caráter do Dmitri, inclusive, né? Sabe quem aqui já foi criança que ganhou de presente R$50 de aniversário? Passa exatamente por isso, né? Você pega lá R$50 e você fala assim... mas vou comprar ali uma bala, sei lá. Aí compra a bala, aí vai comprando, aí no final você vê, não tem mais R$50, acabou. O meu sobrinho é muito assim. Mas é isso. Eu lembrei muito dele. É muito interessante.
E aí, assim, o primeiro capítulo, na verdade, ele foca muito nos Karamazov, nessa situação. No segundo capítulo, que é o capítulo 7, né, que é o histórico do caso, ele vai focar muito na Grutchenka, né, nessa questão dela ter sido a grande razão da briga entre pai e filho, né, porque assim, sempre teve aquela coisa do dinheiro, né, que o Dmitri falava que o pai devia herança e o pai já tinha dito que já tinha pago, e aí aparece a Grutchenka. Ele tenta dizer, olha, o motivo não é financeiro, a questão é amorosa mesmo, é ciúmes o motivo do parricídio aí. Exato, nossa, e assim, foi bem legal porque mais uma vez ele vai contar como eles conheceram a Grutchenka, de como foi avassaladora, a paixão deles, aí fala da Katerina Ivanovna, como que é o último sobrenome dela que eu não consegui pronunciar? X. É o Vertikozeta ali? É, isso. Verkhovzeva. É isso. Nossa, então, essa aí. Fala um pouco dela, fala até da Coca-Clova, que a Coca-Clova fez de tudo pro Dmitri ir lá pras minas, mas que, assim, ele, na verdade, tá elogiando essa ação dela, porque se ele tivesse feito, bem possivelmente o Fyodor estaria vivo, né? Então, achei isso bem interessante. E aí, eu ainda pus aqui, assim, nas minhas anotações. Será que Coca-Clova é uma mulher sábia? Porque não sei se ela fez isso realmente com a intenção de ajudar o Dmitri ou se ela queria só se livrar dele. Eu acho que ela cai no relógio sem pilha. No caso do relógio sem pilha, que acerta a hora 2 vezes por dia, né? Verdade. E aí ele conta, né? O promotor continua falando da questão da carta que o Dmitri escreveu, né? Pra Katerina. Começou a ficar um pouquinho mais interessante essa parte aqui do livro, né? Mas também é um capítulo curto, né? Então, é mais curto, né? Acho que o capítulo 6 foi tão longo que quando eu terminou o 7 eu falei, mas já acabou? Mas, na verdade, foi isso, né? Conta, né, que o Dmitri... Conta tudo que a gente já sabe, né? Que ele foi pra Mokroe. E se ele não tivesse ido pra Mokroe, o que teria acontecido? E que a Grutchenka, na verdade, é uma grande safada, né? Porque ela sabia que tinha 2 homens brigando com ela. Por ela, mas... Foi lá pra Mokroe pra ficar com os poloneses e tal, né? Enfim. E ele se agarra demais à carta da Katerina, né? Que ele fala, ó... Eis o plano todo. Eis todo o programa do assassinato. E eu fiquei pensando na parte jurídica da coisa, porque quando... Imagino, né? Não trabalho com isso. Mas eu imagino que tanto advogado quanto promotores têm acesso ao conteúdo das testemunhas, ao conteúdo das provas antes, e aí eles vão montando a peça deles que eles vão apresentar ali durante o momento lá do julgamento. Mas essa carta, ela apareceu aos 48 do segundo tempo. Então, ela já apareceu, na verdade... No julgamento ela apareceu. Pois então. E a última coisa, da última testemunha, que ela voltou a ser testemunha, porque antes, no primeiro testemunho dela, ela não tinha nem mencionado isso. E aí já entrou o promotor. Então, assim, vai muito a habilidade dele de pegar isso daí e transformar como a base principal de todo o seu processo ali para tentar condenar ele, né? E o que me faz pensar que se ele não tivesse essa carta na manga, que foi uma carta justamente, né? Qual seria o argumento dele para tentar incriminar ele? Mas a carta, ela veio tão bombasticamente na história que ela se tornou a peça principal, né? Então. E aí, no finalzinho do capítulo 7, ele começa a falar que ele tinha certeza da culpa do Dmitri, mas o que aconteceu com o Smerdyakov foi uma coisa tão importante, tão significante, que ele não podia deixar de falar. E aí começa o capítulo 8, né, que é a tese sobre Smerdyakov. O advogado de defesa pode ser bom, mas o promotor também não fica atrás, não. Porque ele traz um argumento muito, muito interessante. Ele fala, né, que o Smerdyakov, ele podia estar ou não fingindo a epilepsia, e que isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Mas ele fala assim, eu duvido muito que mesmo que foi ele que matou, que ele agiu sozinho. E é muito interessante você parar pra pensar, né? Porque o Smerdyakov falou pro Ivan que o Ivan era o culpado, né? Era o verdadeiro assassino, que foi ele que colocou as ideias. Mas que o Smerdyakov esperava que o Dmitri fosse realmente cometer o crime. E ele traz uns argumentos muito bons, né? Ele fala, mas como que ele sabia que o Dmitri não tinha matado? Gente, assim, eu não consigo nem expressar com as minhas pobres palavras
o que esse capítulo ele traz. Porque é uma construção muito primeiro inteligente. ele constrói o Smerdyakov como um bobão. Como um cara incapacitado no sentido de tramar algo tão complexo. Mas ele fala que bem possivelmente o Smerdyakov era filho natural do Fyodor. Sim. E aí ele fala, não, mas tudo bem, vamos por hipótese supor que foi ele. Se foi ele, tinha que ter acontecido o quê? E aí ele vai desmembrando, colocando a epilepsia no meio. E aí, não casa as coisas. E aí ele fala, tá, mas e se for um negócio casado? Os dois têm combinado, o Dmitri e o Smerdyakov. E aí ele vai e, assim, encaixa até o plano um pouco. Aí ele fala, tá, mas o que acontece? Por que ele não falou, olha, ele deixou uma carta depois que ele morreu. Uma carta do suicídio. Por que ele não falou, eu que matei? E outra, depois que foi morto, se foi ele que de fato matou e o Dmitri era o cúmplice, se foi o Smerdyakov que cometeu o assassinato, mesmo que em conluio, e o Dmitri era o cúmplice, por que na hora em que o Dmitri falou, não, foi o Smerdyakov, que foi a primeira coisa que ele falou quando ele foi pego, por que o Smerdyakov não falou, não, ele estava junto comigo? E o contrário também, ele fala, se quem matou foi o Dmitri e o Smerdyakov estava junto no conluio, só um cúmplice, e a hora que ele fala, não, foi só Smerdyakov, e começa a cair as coisas nas costas do Smerdyakov como assassino, por que ele não diz, mas quem matou foi ele, eu fazia parte, mas pelo menos, olha, eu tô diminuindo a minha pena aqui, vai. Porque quem matou mesmo foi o Dmitri. E aí ele vai construindo isso. E é interessante que numa dessas hipóteses dele, se isso aconteceu, foi assim que aconteceu, e ele joga essa construção ao absurdo, para as pessoas pensarem, não, imagina, isso é tão absurdo de acontecer que jamais seria isso. Não... Só que uma das hipóteses é exatamente o que o Smerdyakov confidenciou pro Ivan. Assim, quase tudo ele acerta. Ele teria feito isso, que foi assim. E a gente lendo na visão aí do promotor, a gente fala, nossa, que absurdo. Só que a gente não pensou que é absurdo quando o Smerdyakov estava contando exatamente a mesma coisa pro Ivan. A gente falou, que safado. Pois é. E aí, citando o Ivan, o promotor ainda fala, ele vem e traz 3.000 rublos e joga aqui pra gente, e a gente acha que realmente são os 3.000 rublos do Fyodor. O Ivan tava lá em São Petersburgo, ele tem dinheiro, ele pode ter pego uma quantia. Pegou, né, que ele tinha sacado umas ações e tal. Então, ele falou, eu tenho provas e tal. E se o Ivan sabia que o Smerdyakov que tinha matado, por que ele não falou nada? Na hora, à noite, né? E foi o que a gente questionou também no dia lá, né? É aquilo, né? Putz, não foi o Dmitri, mas... Tudo leva a crer que foi, né? O desenho do cenário é difícil pra ele. E aí fala do Grigori, que o que ferrou com tudo foi esse bendito desse pilão que eles encontraram e tal, e o sangue lá, e os lenços, as roupas do Dmitri ensanguentadas. E como que o Dmitri não sabia? Não percebia que ele estava sujo, sendo que ele pegou o lenço e colocou na testa do Grigori. Então, assim, realmente, o promotor, ele tem um argumento muito bom, entendeu? Muito forte. Eu só não entendi uma coisa aqui. Que tipo de julgamento é esse? Se é o julgamento em que vai ser o... Se o juiz vai dar o veredito ou não? Ou os jurados? Eu acho que é os jurados, né? Senão os jurados não têm papel nenhum na história. Eu acho que o juiz meio que coordena toda a coisa, mas condenado ou absolvido vem do júri. Eu acho, né? Pelo menos é o que a gente vê em filmes por aí. Então, pois é, nunca estive no mas a gente vai descobrir isso rapidinho. Vai. E aí, ele termina aqui, né, o promotor termina o capítulo, mais uma vez falando do Dmitri, que o Dmitri estava meio que enlouquecido, né, com toda essa situação. E aí ele fala, quais outros sentimentos, quaisquer outros motivos não seriam naturais, né? Notem bem, ele se dá mal por causa do Grigori, enxuga-lhe a testa com lenço, aquilo que eu falei, né? E aí ele vai pra Monkroi. A gente sabe que ele tava meio louco, bêbado sem ter bebido, né? Ele foi atrás da Grutchenka. Só com ela que ele se importava. Ele descobre que ela foi pra Monkroi depois do quase assassinato do Grigori. Porque ele vai lá na casa da Fênia, né? Exato. É que agora me falta a memória. Mas quando o Dmitri ele vai até a casa do pai, ele vai porque ele acha que a Grutchenka tá lá? Eu não lembro. Ele vai porque acha que a Grutchenka tá lá. Eu sei que porque o Fyodor ele fica, vai na casa da Fênia, ele descobre que não tá lá, aí ele fala, ele foi no pai. Só que a Fênia fala, não vai matar ninguém, não sei o quê, só que ela não fala onde que ela foi. É verdade.
E ela, por enquanto, não apareceu aqui, né, Não, ainda não. como testemunha, né? Nem sei se vai. O próximo capítulo ainda é o promotor falando? É, né? É, tem que ser, né? Porque ele ainda não fez as acusações. Ele tá só tá dando o parecer, né? Tanto que o capítulo 9 é Psicologia a pleno vapor. A Troika a todo galope. A acusação final. Ah, é. E aí no 10 vai ser a defesa. No próximo dia a gente vai ler do 9 ao 11, né? Então o 9 vai ser a fala final aí do promotor. No 10 entra a defesa falando, que acho que deve ser o próprio advogado lá, que é super reta final Sim. também, né? E aí Sim. depois do próximo episódio tem só mais um pra encerrar o livro 12. E aí vira o epílogo, que é a última chance pra ter o salto temporal. Eu tô achando que vai ser assim. Isso tudo aconteceu 13 anos atrás. É, né? Vai ser muito engraçado. É, tá bom. Eu lembro que a gente ficou, vai ter assassinato? Não vai ter? Vai ter? Não vai ter? Porque a gente não sabia nem se ia ter mesmo. Agora a gente tá Pois falando é. a mesma coisa desse salto temporal. É. É a experiência Não, mas de se vai ter, ler um tem que livro sem saber a história. Muito legal. Isso aí. Acho que foi muita leitura pra pouco comentário, mas... Não, mas acho que é isso mesmo. A gente tá, acho que, lidando diferente com o livro. Porque antes a gente tava meio que resumo do que a gente leu, resumo. Agora a gente tá com muita informação do livro junto. A gente tá interagindo com o conteúdo de um jeito, acho que até melhor, mais gostoso de ouvir. Aham. Então tá bom. Lembrem-se que a gente tem o canal ali no Telegram pra você participar, conversar com a gente, colocar as suas ideias e não dar os seus spoilers. Para fazer parte, t.me/Clube Ictus. A gente tem lá sorteio de livros regularmente. A cada 100 novos inscritos lá a gente sorteia. E espero que vocês aproveitem também aqueles passos, tá bom? A gente volta no próximo episódio, então, com mais 3 capítulos dos Irmãos Karamazov. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Isso aí, pessoal. Obrigada aí também pela paciência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.